Quantos de nós, em algum momento, nos sentimos encurralados em umas situações na qual nós nos vemos sem saídas? Não sei se você já passou por isso, não sei se é este o momento no qual você vive neste momento, mas eu tenho certeza que se você não estiver passando por isso, em algum momento da sua vida você se encontrou em uma situação onde parece que não haveria saída, parece que você foi colocado, jogado em um lugar, no qual você não teria para onde correr, não teria para onde você ir, porque havia uma grande pedra que impedisse você de sair dali. Daniel, com 80 anos de idade, ele foi lançado na cova dos leões. Daniel, ele passou a sua vida como alguém íntegro em todas as áreas da sua vida em Deus. Daniel, ele passou toda a sua vida servindo e sendo fiel a Deus. Mas no capítulo de número 6, nós encontramos uma situação na qual Daniel, um homem íntegro, um homem temente, um servo fiel, é lançado na cova dos leões. Eu tenho certeza, meu irmão, minha irmã, a Bíblia ela não menciona, a Bíblia ela não faz qualquer tipo de menção a respeito de qualquer pergunta de Daniel. Mas eu creio que Daniel, sabendo da situação que ele estava para se passar, ele deve ter falado em seu íntimo assim: por que eu, Senhor? Eu não sei se você já se fez essa pergunta em algum momento da sua vida, em dizer assim: Senhor, eu mereço isso que eu estou passando? Senhor, eu mereço o que eu estou passando? Ou, Deus, parece que o Senhor fechou os seus olhos, parece que o Senhor se virou contra mim, porque é que eu estou passando por isso? Daniel, ele não teve nenhum tipo de defesa. Foi um plano tramado contra Daniel. Daniel, ele era íntegro em todas as áreas. E os 3 governadores que olhavam para Daniel, e por inveja, eles pensam: o que nós vamos fazer para destruir esse homem? O que nós vamos fazer para derrubá-lo? Porque quando ele entrou na liderança, a mamata acabou. Quando Daniel ele entrou, as orgias acabaram. Quando Daniel ele entrou para governar, ele governou segundo as leis do seu Deus. E tudo aquilo que nós fazíamos acabou. Nós precisamos derrubar, destruir Daniel. Só que Daniel, ele era íntegro. Eles procuraram algo para destruir Daniel, e o versículo de número 4 diz que eles não encontraram nenhum motivo para causar injustiça ou justiça na vida de Daniel. Mas mesmo assim Daniel, mesmo sendo justo, ele passa por um momento terrível. Porque eles pensam: o que nós podemos fazer para Daniel sofrer? O que nós vamos fazer para Daniel ele cair? Porque nós queremos ver o sofrimento de Daniel. Então eles, questionando, eles olham para a janela da casa de Daniel. E Daniel, como de costume, ele ia até a janela, ele olhava para Jerusalém, ele orava a Deus, ele orava ao seu Deus, e de repente uma luz surge, e eles dizem: nós já sabemos o que nós vamos fazer. Vamos destruir o Daniel pela sua fé. Daniel, ele será destruído pela sua fé no seu Deus. Então eles vão e eles propõem ali ao rei algo que era muito comum. Então eles propõem ao rei: ó rei, nós queremos te dar uma ideia, que durante 30 dias, ninguém ore a nenhum outro Deus, ou ninguém faça algum pedido a alguém, qualquer pessoa que seja, a não ser o Senhor. E o rei, com seu ego inflado, ele concorda. E nem se passava na cabeça do rei que seria um plano para destruir Daniel. Então o rei ele aprova, aquele decreto é lançado, e no momento que Daniel ele sabe, Daniel ele vai para
o seu quarto como de costume, abre a sua janela e ora ao seu Deus. Daniel, ele é jogado na cova. Certamente essa pergunta ecoou no coração e na mente de Daniel. Por que eu? Daniel, ele é aquele que experimenta de coisas extraordinárias da parte do Senhor. Daniel, ele tem experiências com o Senhor, mas nesse momento de cova, neste momento onde ele será lançado, onde tem leões famintos, ele também experimenta do silêncio do seu Deus, porque foi o Senhor que permitiu a Daniel ser jogado naquela cova. O Senhor permitiu. Deus, ele não livrou Daniel da cova. E preste atenção, quando o diabo entendeu que ele tinha sepultado Daniel, há uma palavra de Deus sobre a vida de Daniel. Deus, ele diz assim: eu não livrei Daniel da cova, mas eu vou entrar na cova junto com Daniel. Muitas vezes, meu irmão, minha irmã, Deus, ele não te livra da cova, mas ele entra na cova junto com você. Muitas vezes ele não te livra do problema, mas é no problema que você experimenta de uma vida mais poderosa e íntima com o Senhor. E nesse momento que nós somos lançados na cova, não há rei que possa nos salvar, não há amigos, não há influência, não há nada que nos possa tirar da cova, porque é Deus que muitas vezes permite eu e você estarmos dentro da cova com leões. Mas mesmo o inimigo achando que a sua vida está prestes a ser destruída, Deus, ele diz: eu estou com ele. Afinal de contas, o que Daniel ele está fazendo em Babilônia? O reinado de Judá enfrentava uma série de crises, tanto militares quanto políticas. Ali era uma época onde a Síria era o império que dominava aquela região, até o rei Nabucodonosor entrar, e então Babilônia se torna ali o maior império. Isso aconteceu no reinado do rei Joaquim. Muitos foram levados como escravos, como cativos. Nabucodonosor, ele sitiou ali Jerusalém. E muitos ali dos nobres, dos jovens, foram levados para Babilônia. E Daniel e mais 3 amigos que nós muito bem conhecemos, Ananias, Misael e Azarias, foram os 4 jovens que foram olhados de uma forma especial, reconhecidos pela sua inteligência, pelo seu potencial, e aqueles 4 jovens foram olhados e separados. Não, esses vão para o templo, esses vão para o palácio, esses daí vão se formar na nossa faculdade, esses vão ser muito bem tratados, para estes nós vamos tratá-los como de melhor forma, eles vão comer da própria mesa do rei. Então nós vemos aqui que Daniel, ele não está em Babilônia porque ele quis, mas ele foi tirado da sua cidade, ele foi tirado da sua família, ele foi tirado do meio dos seus amigos, ele foi tirado da sua casa, e ele foi levado como cativo, e ali ele foi escolhido entre os seus amigos a fazer parte do palácio do rei. E a primeira prova que Daniel ele passa não é na cova dos leões, mas a primeira prova que Daniel ele passa é na mesa do rei, porque ali foi falado para eles: olha, vocês vão comer da mesa, do banquete do rei, tudo aquilo que o rei come, vocês vão poder comer também. E Daniel ele pergunta, mas me responde, como que funciona esse banquete? Como que é preparado? Ah, Daniel, tudo aqui é preparado e nós consagramos aos nossos deuses. E Daniel então diz assim: eu não vou comer então. Aí é dito para ele: você não está entendendo, Daniel, ou você come da mesa do rei, ou você vai passar fome, meu filho. E Daniel ele propõe algo, ele fala assim: não, eu vou comer legumes, eu quero tomar água, eu não quero me envolver com vinho, eu não quero comer da mesa do rei, eu quero comer de outras coisas. Aí ele fala assim: Daniel, não tem cabimento, todo mundo vai comer, ponto final. E ele fala assim: não, eu vou propor então 10 dias
10 dias você vai avaliar eu e meus amigos e os outros, e você pode aí decidir se eu vou continuar ou não. Então Daniel, ele durante 10 dias, ele e seus amigos, eles comem apenas legumes, eles tomam apenas água, e passa-se os 10 dias, eles se encontram muito mais robustos, fortes, saudáveis do que o restante ali que estavam presentes. Queridos, preste atenção, algo me chama muita atenção nessa situação, como que Deus ele age na nossa vida. É a primeira vez que alguém come alface e fica bem alimentado. É a primeira vez que alguém deixa carne, deixa aquele bife, deixa aquela picanha de lado, e vai só se alimentar de verduras, legumes, e fica completamente robusto e saudável. A primeira vez, mas é Deus mostrando que Ele está agindo na vida deles. E Daniel e seus amigos, eles foram encontrados muito melhor do que aqueles outros, e eles foram conhecidos, como eu disse, pelas suas habilidades excepcionais. Daniel, ele tinha interpretações de sonhos, e no capítulo de número 2, o rei Nabucodonosor, ele tem um sonho perturbador, onde ele exige que os seus magos interpretem e descubra o que era aquele sonho. E se passou ali dias e ninguém conseguia identificar qual era o sonho do rei, até que Daniel ele aparece, e através da direção de Deus, Daniel revela aquele sonho para o rei. O sonho daquela estátua de cabeça de ouro, o sonho onde o peito e os braços eram de pratas, o ventre e a coxa de bronze, suas pernas de ferro e os pés, uma mistura de lama, uma mistura de barro com ferro. E Daniel ele explica que aquela estátua representa os governos que haveriam de vir, e que o governo de Nabucodonosor era somente aquela cabeça, e não aquela estátua toda. E Nabucodonosor, impressionado com a interpretez de Daniel, ele coloca Daniel na maior posição, e os seus amigos também são promovidos. Capítulo seguinte, capítulo 4, Nabucodonosor tem outro sonho. Dessa vez uma grande árvore era cortada e só permanecia a raiz. E nesse sonho Daniel ele interpreta mais uma vez, ele diz: Deus está contando os seus dias, o seu trono será removido, você viverá como um animal selvagem. E aí então que surge o próximo rei, o rei Belzazar. E no capítulo de número 5 nós vemos que ele prepara um grande banquete. E esse Belzazar, ele era muito audacioso, ele pega os utensílios do povo hebreu, e eles começam a profanar os utensílios que era sagrado do templo de Jerusalém. E de repente uma mão aparece e escreve na parede, Mene, Mene, Tekel, Parsim, e ninguém consegue interpretar, e Daniel é chamado mais uma vez. Daniel, interprete para nós o que foi escrito pela mão do teu Deus. E Daniel ele olha e diz assim: Deus contou os dias do reinado de Belzazar, e naquela mesma noite ele morreu. E então surge mais um rei, o rei Dario, ele assume o trono. E nós vemos que pela integridade de Daniel, pela sua postura, Daniel ele também é confiado ao rei Dario todas as coisas, e o rei Dario ele coloca Daniel numa das maiores posições. Ele estava organizando o seu reinado, ele estava fazendo as divisões ali, e ele levanta 3 governadores, e Daniel, ele iria governar, liderar acima de todos, e esses 3 governadores também estariam sobre a liderança de Daniel. Só que aí, queridos, preste atenção, quando Deus ele te promove, quando Deus promove você em alguma área da sua vida, sempre levanta pessoas que vai olhar e fala assim: eu não sei porque que ele está tendo conquistado esse carro, essa casa, essa posição no trabalho. Sempre levanta aqueles que têm inveja, sempre vai ter. Assim aconteceu com Daniel, porque como eu disse, quando eles entenderam que Daniel lideraria todos, eles entenderam que a corrupção ia acabar.
Eles entenderam que as farras iam acabar. Eles entenderam que Daniel, por ser íntegro ao seu Deus, ele trabalharia, ele agiria segundo a palavra do seu Deus. Daniel, ele provoca desconforto. Daniel, ele provoca ali um incômodo para eles. Então eles dizem: não, nós precisamos acabar com esse Daniel. Nós precisamos destruir esse Daniel. No entanto, não havia em Daniel nada que poderia ser encontrado para destruí-lo, a não ser a sua fé. Porque eles acharam que com um decreto Daniel ficaria intimidado, porque com um decreto eles falaram: a gente pode até não derrubar Daniel, mas nós vamos fazer Daniel parar de orar a seu Deus, no mínimo 30 dias consecutivos. Ao decreto do rei, foi anunciado, Daniel ouve, e Daniel, sabe o que ele faz? Ele vai para o seu quarto, em secreto ele ora, com as janelas abertas em direção a Jerusalém, como de costume. Babilônia estava impondo algo para Daniel. Babilônia estava impondo assim para Daniel: Daniel, você vai ficar a partir de agora calado, a partir de agora você não ora mais ao seu Deus, a partir de agora o seu Deus não vai mais agir, porque você está impedido de orar. E Daniel, como de costume, ele vai e ora ao seu Deus. Queridos, há alguns homens que são doidos, né? Essa fé de Daniel, talvez juntando todos nós, a fé ainda era gigantesca. Há muitas pessoas que são doidos. Daniel era um deles. Mesmo sabendo do decreto, ele continuou. Os seus conspiradores esperando: ele não vai orar, ele não vai orar, ele não vai orar. E Daniel vai e ora. Mas Daniel orou agora, vai ser devorado pelos leões. Sabe uma coisa interessante? Já fazia alguns dias que os leões não eram alimentados. Tanto que depois que Daniel ele sai da cova e outros são lançados, ao momento que eles caem, eles já são devorados, já são destruídos pelos leões. Só que o mesmo Deus que foi fiel a Daniel na mesa, para que ele não se contaminasse com as comidas do rei, o mesmo Deus que permaneceu fiel, é o mesmo Deus que se manteve fiel na cova, o mesmo Deus que se manteve fiel quando Sadraque, Mesaque e Abednego entraram na fornalha e ele enviou o anjo, é o mesmo Deus que agora na fornalha vai dar a vitória para Daniel. Dário era amigo de Daniel. Dário confiava em Daniel, ele tinha um carinho, ele amava Daniel. A Bíblia nos diz que quando ele entende o que ele fez e Daniel ia parar na cova, ele se desespera. Ele começa a pensar: meu Deus, o que eu vou fazer? Ele começa a procurar algum método que ele ia tirar Daniel daquela situação. E ele começa a procurar, ele começa a pesquisar, ele começa a planejar, mas nada que Dário fez tirou Daniel da cova. A Bíblia relata que Dário naquela noite ele não dormiu. Ele não dormiu. Não pense você que Daniel ele ficou dormindo, porque eu acredito que Daniel não dormiu também naquela noite. Porque por mais que ele foi jogado e de repente aqueles leões eles não fizeram nada, Daniel ele ficou esperto, ele falou assim: algum momento vai dar ruim. Algum momento esses leões vão se levantar e já era. Daniel também não dormiu, Daniel também estava preocupado, mas a palavra dele diz que havia um amigo, havia o rei, que passou a noite inteira em jejum, preocupado com Daniel. A primeira prova que Daniel teve foi a da mesa, e ele venceu a mesa. Daniel ele não se contaminou, e Deus começou a honrar Daniel em Babilônia.
Queridos, o que acontece quando nós saímos da igreja, quando nós temos que ir para outro lugar, ainda mais para essa juventude, eu vou falar agora, quando está na época de transicionar da escola para a faculdade, e vai para a faculdade, um ambiente no qual não se pode falar de Deus, porque ali tudo é liberado, menos a sua fé. E quantos jovens se perdem por conta do ambiente? Mas Daniel, ele se manteve fiel, independente dele estar longe do templo, independente dele estar longe da sua casa, da sua família, ele se manteve íntegro. Ah, pastor, mas é muito difícil, eu só consigo ser crente se eu estiver na igreja. Ei, não é o ambiente que faz o cristão, ele faz o ambiente. Adão e Eva estavam no paraíso, pecaram. Daniel estava na Babilônia, ele se manteve íntegro. Não é o lugar, é o caráter. Não é o lugar, mas é o temor a Deus. Temor a Deus não é medo. Temor a Deus é você saber que Deus, Ele está olhando ao tempo todo. Provérbios diz que o nosso Deus está com seus olhos olhando em todos os momentos. Temor a Deus é você saber que no seu quarto, que na sua casa, que no seu trabalho, Deus está olhando para você. Isso é temor a Deus, é você honrar o Senhor. E Daniel é aquele que honra o Senhor. Preste atenção. Quanto maior os sonhos que você tiver, maior serão os inimigos que se levantarão contra você. Quanto maior você for no reino de Deus, mais o diabo vai se levantar contra você. Jesus disse: por meu nome, vocês no mundo serão odiados. Quanto maior é o projeto de Deus para a sua vida, mais você será julgado. Quanto maior você se destacar naquilo que Deus colocou você para fazer, mais pessoas se levantarão e te acusarão, procurarão algo para destruir a sua vida. Você precisa se manter fiel ao Senhor. Daniel, ele provavelmente teve medo. Houve o decreto, não há mais o que fazer, você vai para a cova. Mas eu sou fiel, Senhor, mas você vai para a cova. Deus, mas eu não me esbanjei da mesa do rei, eu me mantive fiel. Daniel, você vai para a cova. Então eu vou orar. Ei, orar no secreto não é o problema, meu irmão, minha irmã. O problema é quando nós temos que testemunhar a nossa fé. É isso que Babilônia grita para nós. Na sua intimidade. Ore ao seu Deus na sua intimidade. Babilônia está gritando para nós hoje, dizendo: você serve a Deus, sirva a Deus na tua igreja. Você crê em Deus, você prega a Deus em 4 paredes, mas nos deixe de fora disso, não se meta conosco. Se você não concorda, fica calado, porque agora pregar contra o pecado virou discurso de ódio. Porque pregar contra o pecado, agora é assim, o nosso país é laico. Ei, eu posso pregar porque o país é laico. Essa lei não foi imposta para calar a igreja, mas dá a liberdade para nós pregarmos o evangelho, sem correr o risco de ser preso. O que acontece é que eles querem que a gente fale nos nossos púlpitos, mas que lá fora a gente fique calado. Quando Jesus ele disse para nós: ide
por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Foi colocada uma lei em Babilônia que ele não podia orar, sim ou não? Descumprir a lei é errado, sim ou não? Sim ou não? Descumprir a lei só é errado se ela interfere na palavra de Deus. Se aquilo que foi decretado no nosso país ou em qualquer outro lugar, que nós não podemos pregar, ou que aquilo que é verdade é colocado como algo que nós não podemos pregar, que é discurso de ódio, não é errado nós quebrarmos a lei perante ao Senhor. Eu falo isso porque tem sempre a frase, o que foi ligado na terra é ligado no céu. Mas quando a lei do nosso país, ela descumpre a palavra, nós não estamos errados em descumprir a lei. Porque pecado ainda é pecado. Roubar ainda é pecado. Trair a esposa ainda é pecado. Uma pessoa do mesmo sexo se deitar com outra pessoa e se casar é pecado. Corrupção no país é pecado. Difamar as pessoas é pecado. Fofocar é pecado. Falar mal do membro da igreja é pecado. Falar mal do seu pastor é pecado. É pecado e é pecado. E nós precisamos pregar contra o pecado no nome de Jesus. E eu espero que se um dia eu estiver na prisão por causa disso, pelo menos um de vocês vai me visitar, tá bem? Deus, ele não tirou Daniel da cova, ele foi para lá. Deus tirou a autoridade do rei. O maior rei do maior império não tinha autoridade nesse momento para tirar Daniel da cova. O maior rei não tinha o que fazer, porque Deus limitou os poderes dos poderosos. Deus, ele limitou a influência, os recursos se esgotaram, o rei não tinha o que fazer, e você precisa parar de reclamar, quando você diz assim, porque nessa situação, ninguém fez nada por mim, porque eu estou passando por isso, e ninguém lembrou de mim. Louve a Deus pelas pessoas que esqueceram você no momento de dor. Imagine se José é lembrado na prisão pelo copeiro. José, ele seria copeiro o resto da vida. Mas quando o copeiro esquece de José, Deus, ele dá um sonho a Faraó, e ele é lembrado ali. E ao invés de se tornar um copeiro para a vida inteira, José, ele se torna governador do Egito. Louve a Deus pelas pessoas que no seu momento de dificuldade não te ajudou. Porque se Deus ele permitiu, é porque Ele ia fazer algo extraordinário na nossa vida, na sua vida. Porque o limite do homem é o primeiro passo que nós damos em direção ao sobrenatural de Deus. Quando os recursos acabam, quando não tem mais jeito, quando você diz assim, Deus acabou tudo, eu não consigo mais, é o momento que Deus ele olha para mim e para você e ele diz, agora é o momento de eu entrar em cena, agora eu vou começar a agir na tua história, porque o que te limita é impossível para Deus, e Deus ele faz na nossa vida, porque o limite do homem é o lugar mais frequente para experimentarmos do sobrenatural de Deus, do sobrenatural de Deus. O Rei dos Reis não perde o controle.
O rei de Babilônia perdeu o controle. Não estava mais nas suas mãos, mas quando o rei perdeu o controle, não poder nos ajudar, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele continua no controle de todas as coisas, e é Ele que faz o milagre na minha e na sua vida, no nome de Jesus. É Ele quem cuida de você, é Ele que enxuga dos seus olhos as suas lágrimas, é Ele que faz o extraordinário na nossa vida. A palavra do Senhor nos diz que o rei, ele vai até a porta da cova, e ele fala assim para Daniel, ele motiva o coração de Daniel, ele fala: Daniel, ora para o seu rei, para o seu Deus, o rei que você serve, que fez tanto por você, talvez seja a hora, Daniel, dele fazer alguma coisa, ele pode tirar você aí da boca dos leões. Eu não sei se você está entendendo, mas Babilônia não influenciou Daniel. Daniel, ele estava em Babilônia, mas Babilônia não estava em Daniel. Daniel influenciou aonde ele estava. E o rei, ele tem fé no Deus de Daniel. E o rei, ele fala: Daniel, ora, porque o seu Deus pode fazer. Ei, querido, ora, porque o nosso Deus pode fazer, e Ele vai fazer no nome de Jesus. O rei estava mais crente que todo mundo aqui. Ele ora, Daniel. Ele diz: eu tenho certeza que o seu Deus, Ele vai te livrar. E quando jogam Daniel na cova, há uma pedra que fecha aquela cova. Louve a Deus pelas pedras que colocam no seu caminho. Agradeça a Deus por essas pedras, porque sem essas pedras você pode estar fugindo do seu milagre. Se não colocassem aquela pedra para tampar a cova, Daniel, ele fugiria, e ele jamais experimentaria do sobrenatural de Deus, como ele experimentou dentro da cova dos leões. Talvez você está louco para sair do seu emprego, falando assim: não dá mais, mas há uma pedra, porque você sabe que se você sair do seu emprego, você vai passar fome. Então louve a Deus pelas pedras da sua vida. Eu tenho certeza que nessa noite eu estou pregando para algumas pessoas que se sentem cercadas, que se sentem encurraladas, que se sentem sem saída, não há lugar para ir. Deus limitou os recursos, foi Deus que te colocou como vulnerável, foi Deus que te fez dependente dEle nessa noite, foi Ele que colocou a pedra na sua vida. Mas, querido, preste atenção, o mesmo Deus que colocou a pedra, que permitiu você ser lançado na cova, é o mesmo Deus que vai fechar as bocas dos leões. Porque o inimigo, ele não vai te tocar. O inimigo não vai te tocar, porque Deus está contigo. E a palavra do Senhor diz que aquele que está em Cristo, o diabo não toca. E o nosso inimigo, ele está rodando no nosso derredor, como o nosso inimigo, como um leão, tentando nos devorar, procurando brecha. Mas quem chegou primeiro nessa noite na sua vida, não foi o leão que é o diabo, mas foi o leão da tribo de Judá. Ele chegou primeiro na tua história. E nessa noite ele está fechando as bocas dos leões. Mas eu estou na cova. Deus está entrando na cova.
Deus, Ele está entrando na sua crise, Deus está entrando no seu problema, Deus está entrando na sua história, mas Ele não veio para sepultar você não, Ele veio para você experimentar mais dEle, porque quando nós passamos por dificuldades, é o melhor momento para nós nos rendermos aos pés daquele que vive e reina para todo o sempre. Eu não sei se os seus sonhos foram destruídos, eu não sei se os seus planos, eu não sei se pisaram em você, mas eu sei que o Rei dos Reis tem algo para liberar na sua vida nessa noite. Ah, como eu creio nisso! Deus, Ele tem algo para liberar para a sua vida, no nome de Jesus. Talvez você já gritou, talvez você já orou, talvez você já questionou: Deus, porque eu estou passando por isso, mas Deus está dizendo: calma meu filho, calma minha filha, eu estou entrando na sua história, e você vai experimentar mais a minha presença nessa noite. Os seus sonhos não morreram, porque é noite de ressuscitar os seus sonhos, é noite de ressuscitar aquilo que estava morto, é noite de você ser curado e libertado, porque o leão da tribo de Judá está aqui. Eu quero convidar você nessa noite a tudo aquilo que Deus está ministrando na nossa vida, e que seja liberado sobre a sua vida o extraordinário do Senhor. Mas eu quero convidar você nessa noite a você começar a ter a mesma fé do rei que disse assim: eu não consigo, mas o seu Deus concede. Porque quando o rei ele volta no outro dia, chegou o amanhecer e o rei corre e fala assim: Daniel, você está vivo, o seu Deus fez algo. E ele diz assim: ó rei que vive para sempre, foi o meu Deus, não foi o Senhor, foi o meu Deus, não foi os meus amigos, foi o meu Deus, não foi o pastor, não foi a igreja, não foi a minha família, foi o meu Deus. Ele enviou o seu anjo que fechou as bocas dos leões. Se coloque em pé.